CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao livro O Problema do Ser e do Destino e estudaremos aqui o capítulo 11, estudaremos o livro O Problema do Ser e do Destino. Leremos antes o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, itens 1, 2 e 3. Capítulo 9. Bem-aventurados que são mansos e pacíficos. Item 1. Injúrias e violências. Número 1. Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Mateus, versículo 4. 2. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 9. Item 3. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento, que aquele que disser raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus, versículos 21 e 22. Aqui estamos, Jesus, aprendendo contigo a mansuetude e a pacificação. Ajuda-nos a conquistar esta virtude tão nobre e que o nosso orgulho não deixa que assim nos sintamos, mansos e pacíficos. Envolva-nos, inspira-nos nesta manhã de estudos. Permita que o nosso irmão Leon Denis esteja conosco a nos inspirar. E os teus enviados, o nosso altivo e os guias da nossa casa. Em nome desses espíritos amigos queridos, em nome do amor, em nome do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, do amor de Kardec, de Denis, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje, em torno do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Que assim seja. Então vamos lá. Nós paramos aqui na página 186. Estamos na segunda parte do livro e estudando as vidas sucessivas, a reencarnação e suas leis. Então vamos lá. Portanto, não há fatalidade. Eu vou ter que voltar aqui para a gente entender essa frase, na página 186. Assim, no encadeamento de nossas etapas terrestres, prossegue e se completa a obra grandiosa de nossa educação. A lenta edificação de nossa individualidade, de nossa personalidade moral. É por isso que a alma tem de encarnar sucessivamente nos meios mais diversos, em todas as condições sociais, e experimentar alternadamente as provas da pobreza e da riqueza, aprender a obedecer, depois a comandar. São-lhe necessárias a vida obscuras, vidas de trabalho, de privações, para aprender a renúncia às vaidades materiais, o desligamento das coisas frívolas, a paciência, a disciplina do espírito. São necessárias
as existências de estudo, as missões de devotamento, de caridade, através das quais a inteligência se esclarece e o coração se enriquece de qualidades novas. Em seguida, virão as vidas de sacrifício. Sacrifício pela família, pela pátria, pela humanidade. São necessárias também a prova cruel, fornalha onde o orgulho e o egoísmo se dissolvem, e as etapas dolorosas que são o resgate do passado. A reparação de nossos erros, a forma sob a qual a lei de justiça se cumpre. O espírito se fortifica, se refina, se depura pela luta e pelo sofrimento. Volta a espiar no próprio meio em que se tornou culpado. Acontece que, às vezes, as provas fazem de nossa existência um calvário. Mas este calvário é o topo que nos aproxima dos mundos felizes. Portanto, não há fatalidade. É o homem, por sua própria vontade, que forja suas correntes. É ele quem tece, fio por fio, dia a dia de seu nascimento à sua morte, a trama de seu destino. No fundo, a lei de justiça é apenas a lei de harmonia. Ela determina as consequências dos atos que livremente praticamos. Não pune nem recompensa, simplesmente preside a ordem, ao equilíbrio do mundo moral como a do mundo físico. Qualquer prejuízo causado à ordem universal acarreta causas de sofrimento e uma reparação necessária, até que pelos cuidados do culpado a harmonia violada seja restabelecida. Então, gente, o que Leon Denis está dizendo aqui? Da justiça da reencarnação. E essa lei, não há uma fatalidade, como ele disse aqui. É o homem, somos nós, os homens, que por nossa própria vontade, como ele colocou, que forja suas correntes. É ele quem tece fio por fio, dia a dia, do nosso nascimento até a morte. A gente vai tecendo, construindo a nossa vida. Todo erro pede reparação. Grandes erros, grandes reparações. Que às vezes a gente não consegue reparar na mesma vida que ocasionamos o erro. Então, posteriormente, teremos que reparar. Nós que estamos estudando e tendo consciência e a certeza da reencarnação, todos os nossos erros desta vida têm tempo de reparar. Como fazer? Trabalhando no bem, estudando cada vez mais e trabalhando, porque Deus nos colocará diante das situações que a gente precisa reparar o mal feito. Ele vai nos colocar. São bem colocadas, bem justinhas, né? Então, aí ele continua aqui nesse pedacinho que eu vou reler aqui em cima. No fundo, a lei de justiça é apenas a lei de harmonia. Olha o que ele coloca. Ele coloca a lei de justiça como lei de harmonia. Claro, você vai se harmonizar caminhando com a justiça, você reparando o mal que você fez a alguém. Ela determina as consequências dos atos que livremente praticamos. Então, se eu faço curativo na ferida de alguém, eu posso ter provocado, estou pegando aqui uma figura de linguagem, não precisa ser isso ao pé da letra. Eu posso fazer um curativo na ferida da perna da senhora, mas eu feri a perna de alguém lá no passado, ou mesmo nesta vida. Como não tem mais como eu ir reparar a perna que eu quebrei, que eu desajustei,
daquela pessoa, porque ela não está mais aqui, mas quando eu cometo isso, um ato contrário à lei de Deus, porque eu destruí a perna de alguém, isso não é conforme a lei de amor, isso é crueldade. Eu vou ter que reparar, não necessariamente aquela pessoa, mas em outra que vai ser colocada diante de mim, para que eu, diante da lei, eu me redima. Então, todas as vezes que nós praticamos o mal, nós infringimos a lei de Deus. O meu problema não é com aquela pessoa que eu magoei. Ela pode me perdoar ou não. Se ela me perdoar, eu fico com a dívida. Se ela não me perdoar, eu continuo com a dívida. Se ela quiser cobrar, eu preciso reparar a ela ou a alguém. Porque o nosso problema é com a lei de Deus. Senão, Jesus tinha que voltar junto com Judas Iscariotes até Judas se redimir. Como é que Judas se redimiu? Reencarnando, sofrendo traição. E pela traição, tendo uma morte cruel, como teve a do Cristo. Porque Jesus perdoou. Jesus continua em frente. É assim que a gente deve ver a vida. Perdoar sempre. Perdoar. E pedir a Deus que nos dê forças para perdoar da nossa parte. A gente também perdoar. Como eu quero o perdão se eu não perdoo? Como eu quero o perdão de alguém que eu traí se eu não perdoo a traição de outro para junto de mim? Eu preciso perdoar. Dá o microfone para ela. Ele vai dar para a senhora falar no microfone. Porque aí todo mundo escuta o exemplo da senhora. Vem aqui para frente. Aí a senhora fala o nome da senhora no microfone. Som. Fala o nome da senhora aqui. Dona Maria. Maria da Silva. Fala, Dona Maria. Eu estou muito amagoada, seu Milton, com minha filha. Ela não mora comigo, ela mora em Vaz Grande com os 4 filhos. Quando foi na quinta-feira, teve a formatura dessa que vem comigo, ela tem 12 anos. Teve a formatura no colégio dela, lá no Rio Morto. Aí ela falou, mãe, a senhora vai? Ou se não, chamo minha avó. Ela falou, não, a sua mãe sou eu. Porque tudo é eu. Falou, mãe, os pais de todas as que ia e não foi, eu ia chamar minha avó, que foi que eu não precisava chamar minha avó. Aí quando ela chegou em casa, aí ela falou, é assim mesmo que a senhora faz comigo, a senhora nunca. Todo mundo, as crianças, principalmente Cauane. O que foi que aconteceu? A bichinha...
Então, é. Tá. Então vamos lá, Dona Maria. Dona Maria, é porque está muita gente ouvindo. Aí eu vou encurtar, tá? Eu já entendi. A Dona Maria contou a história dela. É uma senhora bem simples aqui, vizinha nossa, está sempre aqui na casa. Então ela contou a história da netinha dela, que a mãe foi displicente, ameaçou bater nela, enfim. E ela fugiu para a casa da avó, que é a Dona Maria. E a Dona Maria nos disse que está muito magoada com a filha por causa disso. Muito bem. Aí, vamos lá. É uma situação difícil, como a gente viu aqui. A gente vai construindo dia a dia, como está aqui, ó. Não há fatalidade. É o homem que, por sua própria vontade, forja suas correntes. Ele é quem tece o fio dia a dia, do seu nascimento até a sua morte, a trama do seu destino. O ato errado da mãe da sua neta, ela vai responder por isso. O que a senhora não deve ficar é guardar mágoa, guardar dor, porque senão a senhora adoece. A senhora recebe a sua neta com amor, com carinho, trata muito bem dela, né? O que a casa puder ajudar, a senhora pede, que a casa está aqui para isso, nós vamos ajudar a senhora no que a senhora precisar. O SEAP vai ajudar a senhora. Tá? Quando terminar aqui a gente conversa até com mais calma, mas vamos orar pela filha, pela neta, pela senhora, tá? Que tudo vai dar certo. Agora aconteceu, mas eu falei, se eu errei, eu sei que eu errei, que eu falei, amanhã de manhã eu vou dar parte de você. Eu falei. Mas vamos depois. Mas eu não vou não, entendeu? Eu não vou não fazer isso não. Quando terminar aqui. Que ela mas é minha filha. Dona Maria, quando terminar aqui o estudo eu vou conversar com a senhora, eu e a Dilane, tá? Fica bem. Vamos lá. No fundo, a lei de justiça é apenas lei de harmonia. Vocês estão vendo como são as coisas? Todo mundo quer justiça, ninguém quer ser injustiçado. Ninguém. A Dona Maria está se sentindo injustiçada. Esse é um sentimento de que a gente, quando sofre injustiça, sente. Então, por isso que tem que haver justiça. Mas a justiça do homem é falha, mas a justiça de Deus, não. E a reencarnação, ela é a própria justiça, é uma questão de justiça. Tem até uma frase dessa aí, reencarnação, uma questão de justiça. Tem uma frase dessa, essa frase escrita que eu já vi num embleminha no carro uma vez. E é por isso que a gente não deve fazer justiça com as próprias mãos. Deus provê isso. A gente tem que perdoar sempre, perdoar sempre. E tudo que acontece, por que um espírito nasce no meio de uma família bruta, no meio de uma mãe que não tem amor ao filho? E isso é uma questão de justiça também. Ela não nasceu ali à toa, não se ligou àquela mãe, àquele pai à toa. Não nasceu num lugar pobre, que ali é um lugar muito pobre, é um lugar até miserável, né? Uma pobreza muito grande, à toa. É a reencarnação. A pessoa reencarnou num lugar muito difícil, numa família muito difícil. Como? Como é que Deus permitiu a gente ver uma menina de 11 anos, né? Uma criança, uma pré-adolescente, não sei se tem esse nome, para mim é uma criança de 11 anos, sair de casa de noite, tarde da noite, de um lugar perigoso, andar para um outro lugar perigoso, percorrer uma distância grande de alguns quilômetros, como ela falou, veio a pé, tarde da noite. Deus não foi injusto. A injustiça existe, porque os homens são injustos, mas não existe injustiçados.
É. Mas, é isso aí. Mas não existe injustiçado. No fundo, a lei de justiça é apenas a lei de harmonia. Ela determina as consequências dos atos que livremente praticamos. Ó, a mãe dela está praticando atos que não são de acordo com a lei de amor. Amanhã ela vai responder por isso. Não pune nem recompensa. A reencarnação não pune nem recompensa. Olha que beleza. Não pune nem recompensa, simplesmente preside a ordem, ao equilíbrio do mundo moral como a do mundo físico. Preside a ordem moral. Ela guarda. O objetivo da reencarnação é o progresso. Progresso sempre. Progresso. A gente sofre as consequências da encarnação do que a gente fez no passado. Mas o objetivo é o progresso. Qualquer prejuízo causado à ordem universal acarreta causas de sofrimento e uma reparação necessária. Então, a menina que está sofrendo tudo isso, ela não está passando tudo isso à toa. Ela está aprendendo, ela está resgatando. Falta o amor da mãe. Provavelmente ela foi uma mãe no passado que não teve tanto amor assim. Está na pobreza, provavelmente teve posses, não valorizou. Enfim, não tem uma família estruturada, porque também não valorizou a família. A Dona Ivone conta a história dela, e é bem parecida com isso tudo que a gente está dizendo aqui. A nossa irmã Ivone do Amaral. Qualquer prejuízo causado à ordem universal acarreta causas de sofrimento e uma reparação necessária. Então, a gente não precisa ser um instrumento da lei de Deus. A gente não precisa fazer o outro sofrer. A lei vai se encarregar de ajustar. A lei vai se encarregar de harmonizar tudo. O que adianta aqui, eu estar aqui, melhorei muito, graças a Deus. Eu não guardo mágoa de ninguém, eu estou bem aqui. Mas eu fiz umas coisas muito feias lá atrás. E você sabe do que eu fiz. Todo mundo sabe. Deus sabe. Eu mesmo, quando me lembrar das besteiras que eu fiz, das coisas erradas que eu fiz, eu vou dizer assim, meu Deus, por que eu fiz aquilo? Me ajuda a reparar isso. Porque é um processo. O arrependimento, primeiro é o arrependimento, depois a expiação e depois a reparação. Então todos nós respondemos pelos nossos atos. Todos nós responderemos por tudo que fizermos, de certo ou de errado. Aí ele continua, qualquer prejuízo causado à ordem universal acarreta causa de sofrimento e uma reparação necessária, até que pelos cuidados do culpado a harmonia violada seja restabelecida. Porque fica em mim aquela vibração, aquela marca. Eu vou corroborar com isso aqui, com um exemplo. Leon Denis nos dá licença para falar do nosso irmão André Luiz. Ele conta lá uma história no livro Ação e Reação, de uns espíritos que estavam no mundo espiritual trabalhando há muito tempo numa determinada região de sofrimento da Terra. Já estavam ali há muito tempo. E eles resolveram perguntar ao superior dele por que eles não saíam daquela situação. Se eles eram bondosos, eram espíritos bondosos, outros passaram por aquela situação, já tinham passado por ali, pela situação que eles estavam, de direção daquela casa transitória no mundo espiritual, e eles continuavam ali há muito tempo, não conseguiam sair dali para uma outra situação melhor. E a resposta veio, vocês não conseguem ascender porque vocês têm uma marca aí no perispírito de vocês. Eles nem lembravam mais. E que marca era essa que estava ali? Eles
fizeram parte da guerra, eles fizeram parte da Guerra dos 100 Anos, fizeram parte do exército de Joana d'Arc. E eles empurraram de uma ribanceira, uns camaradas, colega deles mesmo, matou os colegas empurrando numa ribanceira no alto, e para tomar o lugar deles, o posto deles. Morreu, eu assumo então. E matou, ficou por isso mesmo, era guerra, desencarnou, reencarnou, esqueceu, passou a ser um bom trabalhador, um bom espírito, eles esqueceram. Mas o que eles fizeram não permitia, olha aí o que é a harmonia, que eles ascendessem. Porque no nosso corpo espiritual tem algo que se chama peso específico. E você, com esse peso específico, você vai entrar num mundo mais elevado ou não. É a túnica que Jesus fala. A túnica que ele fala na parábola. A túnica, como é que é o nome? Estou com túnica eletromagnética na cabeça. O que foi expulso do banquete porque não estava com a roupa nupcial, a túnica nupcial. Essa é a túnica nupcial. Você tem um peso específico, e o que dá esse peso específico é o que você é. E o que você é o resultado do que você pensa, do que você sente. Se eu tenho um problema lá de crime, como é o caso deles lá, matei alguém lá no passado, já nem me lembrava mais. Mas olha só, hoje eu sou uma pessoa boa, estou no trabalho do bem, mas eu não consigo ascender. Aí olha para dentro, eles fazem eles lembrarem, puxa vida, é aquilo lá. Então eu preciso me harmonizar, como está dizendo o Leon Denis aqui, que a reencarnação, a lei de justiça é apenas uma lei de harmonia. Eu me harmonizar com a lei, aí eles reencarnam para quitar aquele passado. E ele ainda fala mais, eles vão reencarnar e vão ter um acidente aeronáutico. Vai cair lá o avião, eles estão dentro, não estou dizendo que todo mundo que cai de avião empurrou a gente lá de cima. Estou dizendo que nesse caso, ele coloca lá. Vai ter um acidente aeronáutico, por exemplo. Não precisa ninguém ser um instrumento da lei. Eles foram instrumento daqueles que eles jogaram. Mas ninguém precisa jogar eles do alto. Pode ter um acidente. Pode alguma coisa acontecer que eles vão se quitar com a lei. Está entendendo? E a gente se harmoniza com a lei. Entendeu, Adilane? Assim é a lei de Deus. O destino não tem outra regra senão a do bem e do mal praticados. Acima de todas as coisas, paira uma grande e poderosa lei, em virtude da qual cada ser vivente no universo só pode gozar de uma situação proporcional a seus méritos. Nossa felicidade, apesar de aparências muitas vezes enganosas, está sempre diretamente relacionada com a nossa capacidade para o bem. Nossa felicidade, apesar de aparências muitas vezes enganosas, está sempre direcionada para o... Nossa felicidade, apesar de aparências muitas vezes enganosas, o fulano está bem porque tem dinheiro, porque ele é rico, aparentemente ele está bem, mas nem sempre é assim. Está sempre direcionada, sempre diretamente relacionada com a nossa capacidade para o bem. Então a felicidade ela é proporcional à capacidade que você tem para o bem. E esta lei encontra sua completa aplicação nas reencarnações da alma. É ela quem fixa as condições de cada renascimento e traça as grandes linhas de nosso destino. É por isso que os maus parecem ser felizes, enquanto que justos sofrem em excesso. A hora da reparação soou para uns, está próxima para outros. Então, a reparação dos males que a gente pratica na vida, ela vai chegar.
Às vezes a gente está reparando agora nessa vida. Às vezes eu estou no momento de reparação e você vai chegar no teu daqui a pouco. Associar nossos atos ao plano divino, agir em conformidade com a natureza, no sentido da harmonia e para o bem de todos, é preparar a nossa elevação, nossa felicidade. Agir em sentido contrário, fomentar a discórdia, estimular os apetites doentios, trabalhar para si mesmo em detrimento dos outros, é espalhar sobre seu próprio futuro fermentos de dor. É colocar-se sob o império de influências que retardam o nosso adiantamento e nos acorrentam por longo tempo aos mundos inferiores. Eis o que temos que dizer, repetir e fazer penetrar no pensamento da consciência de todos, a fim de que o homem tenha um só objetivo: conquistar as forças morais, sem as quais será sempre impotente para melhorar sua condição e a da humanidade, difundindo os efeitos da lei de responsabilidade, demonstrando que as consequências de nossos atos recaem sobre nós, através dos tempos, com pedra lançada ao ar, cai de novo no chão. Pouco a pouco, conduziremos os homens a conformar seus procedimentos com esta lei, a realizar ordem, a justiça, a solidariedade no meio social. Agora vocês vejam, Leon Denis, escritor e filósofo francês, pouco conhecido nesse país. Espero que nesse momento, na França, estejam alguns ouvindo essas palavras de Leon Denis, falando a respeito da reencarnação, de maneira tão serena e tão lógica. Né? Como ele disse aqui, o que a gente faz, difundindo os efeitos da lei de responsabilidade, nós somos responsáveis por tudo que fazemos, por tudo que pensamos e tudo que sentimos também, que a gente lança isso. E demonstrando que as consequências, viu, Dona Maria, dos nossos atos recaem sobre nós. As consequências dos nossos atos sempre recaem sobre nós. Através dos tempos, com uma pedra lançada ao ar, cai de novo no chão. Da mesma maneira que se eu jogar uma pedra para o alto, ela vai cair, todas as consequências dos nossos atos recairão sobre nós. É tão certo isso quanto uma pedra que eu jogo para o alto cai no chão. Pouco a pouco, conduziremos os homens a conformar seus procedimentos com esta lei. Isso é lei. Lei, a lei de justiça. Lei de justiça. E também de amor e caridade, porque esta lei faz com que a gente se harmonize com a lei de Deus, com a grande lei. Realizar a ordem, a justiça, a solidariedade no meio social. Que beleza, hein? Que beleza esse estudo aqui que nós fizemos. Pena que não dá para a gente parou num parágrafo, que o ano que vem a gente vai continuar. Mas toda essa leitura aqui, ela é importante, e quem nos ouve, seja de onde for, de que país for, ou de que ponto for do nosso Brasil, leiam com calma esse capítulo, pelo menos esse capítulo. O livro todo é ótimo, mas o capítulo número 13, o item número 13 da segunda parte desse livro, as vidas sucessivas, a reencarnação e suas leis, para a gente entender reencarnação, para a gente não ficar magoado, Dona Maria, com que
as pessoas fazem conosco com as coisas injustas que chegam até nós. Porque há a injustiça, sim. Há muita gente injusta que pratica a injustiça. Mas a gente precisa entender que não existe injustiçado. Se acontece conosco, é porque a gente precisa passar por isso. E cabe a nós perdoar aqueles que são instrumentos de nos fazer sentir a dor. Tá? Alguma pergunta? Não, né? Então nós vamos fazer o seguinte. Nós estudamos aí 40 minutos, né, o tempo 45. Como a gente encerrou aqui uma ideia, semana que vem a gente continua. Semana que vem não. O ano que vem. Semana que vem é a semana do Natal. Nós não faremos esse estudo aqui. Teremos um período de recesso em nossa casa. Mas continuaremos com as reuniões públicas. A reunião de quarta-feira, pública de quarta-feira, iremos transmitir, ela é presencial, às 15 horas e outra às 19, na semana que vem, né? E na outra, na terceira, que é a semana do Ano Novo, também teremos apenas a reunião pública na quarta-feira, já que o Natal cai no sábado, e o Ano Novo também. Aí no outro ano, na primeira semana, é aquela semana que prossegue a semana do Ano Novo. Aí na segunda-feira, dia 9, a gente continua o estudo. Tá? Hoje nós paramos na página 188. Tem ali um parágrafo, tem ali uma folhinha ali, tá vendo? Na página 188. Isso aqui. Página 188. Alguma pergunta, Dilane? Vimos devagarzinho, porque é um capítulo muito interessante. Quem sabe, quando a gente começar o ano que vem, eu retorno aqui ao início. Né? Pode ser até, eu começo aqui, as vidas sucessivas, a reencarnação e suas leis. Né? A gente começa ali, a gente pode recomeçar o ano que vem aqui, na segunda parte do livro. A gente não tem pressa, não é? O prazo para terminar é só quando eu morrer. E se eu morrer, a Dilane vai continuar aqui. Então vamos estudando até lá, né? Então vamos lá. Querem judiar de mim. Então vamos agradecer a Jesus, a como agradecemos a Deus, aos guias da nossa casa, ao altivo, a Leon Denis, o nosso patrono, a Allan Kardec, as irmãs queridas, a você, Lourdinha. Muito obrigado pelo ano de estudos, pelo ano de trabalho em nossa casa de amor. Ficamos felizes porque sentimos que cumprimos com o nosso dever. Perdoa-nos se não alcançamos toda a profundidade de suas palavras, mestre Leon Denis. Mas fizemos o possível, fizemos força de acordo com a nossa capacidade de compreensão para passar da melhor maneira possível os conceitos doutrinários. E o Senhor sabe disso. Com muito amor no coração. É com muito amor que aqui estamos estudando e trabalhando. E muito gratos pela oportunidade que estamos recebendo. Abençoa o nosso esforço, guarda-nos na tua paz, Jesus, proteja-nos e que no próximo ano possamos continuar estes estudos sob a tua égide, Jesus, sob a égide de Deus acima de tudo, com esses espíritos bondosos, com o Leon Denis e os diretores da nossa casa. Que seja em nome do nosso irmão altivo,
da coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP. Que seja em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Leon Denis, de Kardec, do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, de misericórdia e bondade, é que pedimos permissão para encerrarmos os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.